Quando a fé se acende, nenhum problema permanece no escuro. Reuniões de poder em São Luís com o missionário R.R. Soares. No domingo, dia 25, às 18 horas. E na segunda, dia 26, em 3 horários. Às 9 da manhã, às 14 horas e às 19 horas. Anote o endereço. A sede estadual fica localizada na Avenida Quaxinduba, número 27, no centro de São Luís. Momentos de fé, cura e renovação com o missionário R.R. Soares. Esperamos por você. E que todos aqui recebam o toque do Senhor. Levanta suas mãos e vamos pedir para Ele: vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Pede para Ele: renova o meu coração. E Ele vai te dirigir. Peça: e me leva nos teus braços. Vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer. Te adorarei, Senhor, de todo meu. Essa é a igreja dele. E eu te cantarei louvores até Jesus. Vamos pedir para Ele: vem me tocar, Senhor. Peça: vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Oh, rebalabalabala. E me leva, Pai, e me leva nos teus braços a cada dia. E me leva nos teus braços. E eu quero fazer um compromisso nessa noite com o Senhor. Sim, te adorarei, Senhor, de todo meu coração. E eu te cantarei, sim, e eu te cantarei louvores. Oh, aleluia, sim. Até Jesus voltar. E que nesse dia o toque do Senhor esteja sobre nós. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já foi vivido até então. E pelas coisas grandes que o Senhor vai realizar no dia de hoje. Eu oro e eu lhe agradeço em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Lindo, santo, grande, maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, gente? Vamos sentar em nome de Jesus? E abra a Bíblia comigo em Êxodo 17. Êxodo. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia, é isso? Êxodo 17,
versículo de número 8. Como eu lhe disse, essa história, ela vai tratar sobre uma vitória bem improvável. E tudo isso por quê? Israel estava vindo do Egito. Eles não tinham treinamento militar, não tinham armas suficientes, eles não tinham um exército bem treinado, mas eles tinham uma liderança que servia a Deus. A primeira chave que eu quero falar com você nesse dia é sobre você saber reconhecer a unção de Deus que está nas autoridades que cuidam da sua vida. Para você ter uma ideia, quando eles saem do Egito, eles andam um pouquinho, eles se deparam com o Mar Vermelho diante de si e o exército de Faraó perseguindo. E eles vão e brigam com Moisés. Não tinha sepulcro lá no Egito? Pra você nos trazer aqui para a gente morrer? E o Moisés fala: fiquem quietos. Os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês vão ver. Moisés dá aquela palavra forte e ele vai falar com Deus. Deus falou para ele: o que você está orando? Você não falou que os egípcios vão morrer? Manda o povo marchar. Estende a tua vara em direção ao mar. Moisés fez isso. O que aconteceu? O mar se abriu. Atravessaram para o outro lado. Depois você pode ler o Êxodo 15. Cânticos. Cântico de Miriam, cântico de Moisés. Só que diz a Bíblia que eles andam um pouquinho e eles chegam num lugar chamado Mara. Foram beber a água era o quê? Amarga. O Moisés ora a Deus, Deus mostra para ele lá um pedaço de uma árvore, ele pega e joga nas águas, as águas ficam potáveis. Eles bebem, dali a pouco eles chegam num lugar chamado Elim. Diz a Bíblia que tinha 12 fontes de águas e 70 palmeiras, sombra e água fresca. Aí o Senhor fala com eles: olha, eu quero que vocês entrem numa aliança comigo aqui agora, para que nenhuma das más doenças dos egípcios cheguem até vocês. Eu quero ser o Senhor que vos sara. E ali diz a Bíblia que ele deu mandamentos para eles. Nós não sabemos quais são, porque não foram registrados, mas ali Deus fez algum tipo de compromisso e deu para eles ordenanças. Aí o que acontece? A jornada prossegue. Aí eles vão e passam por sede de novo. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, vai na frente da rocha e fere a rocha. As águas vão sair. As águas saíram. E a Bíblia Sagrada diz que cruza o caminho deles um povo chamado Amaleque, que é justamente o que eu quero falar com você. Vocês acharam aí? Versículo de número 8. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia.
Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim, Josué desfez Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então, disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. O que, gente? Que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Como eu lhe disse, eles não tinham a menor condição de poder vencer aquela batalha. Ele chegou para o Josué, o Moisés, e falou: olha, Moisés, faz um catadão aí. Você já ouviu falar de mutirão? Quem já ouviu falar de mutirão? Josué, pega uns cabras aí e faz o quê? Um mutirão. Para quê, Moisés? Nós vamos para a guerra. Mas Moisés, a única coisa que esse povo sabe fazer é amassar barro. A única coisa que eles sabem fazer? Eles só fizeram isso durante toda a vida. Eles não sabem lutar. Como eu disse para você, você precisa aprender a reconhecer a bênção de Deus sobre as pessoas que lhe lideram. Durante muitas vezes na sua vida, você vai ser convocado para batalhas que você não sabe lutar. A maioria dos problemas que nós enfrentamos, nós não sabemos como vencê-los, mas nós vamos. E você sabe que tem coisa que está de pé ainda na sua vida? Porque você não foi para a guerra a sério. Você não buscou uma palavra de autoridade. Eu passei o mês todo falando sobre isso aqui na sede. Nós temos que ter na nossa vida uma palavra de autoridade, nós temos que ter uma palavra de vitória. E a Bíblia Sagrada diz que o Josué vai para a guerra. O Moisés, ele falou: eu vou subir lá para o alto do monte e vou estar aqui com a vara de Deus comigo. E o Moisés subiu lá e mãos erguidas. Não sei que cargas d'água, o que aconteceu. Veio neles lá o quê? Habilidade para guerrear. Não tinham armas na mão. Tem uma arte marcial chamada Krav Maga. Quem já viu? Você quebra dedo num estalinho, você toca na pessoa, se derruba ela no chão sem fazer muita força. Dependendo do golpe, pode até matar. Sem precisar de uma arma. Só que acontecia uma coisa bem interessante. Moisés, com as mãos erguidas, eles começavam a vencer. Moisés abaixava as mãos. Veja a responsabilidade de uma liderança espiritual. Se ele não está cobrindo o seu povo não vence. E você vê que interessante? Momentos atrás, momentos que eu digo dias atrás, eles estavam fazendo o quê? Estavam falando mal de Moisés. E agora quem que estava dando cobertura para eles vencer? Dá uma olhadinha para o lado aí. Fala para ele, lava a boca para falar de autoridade. Fala para ele aí. Sem a bênção da autoridade, você não vai para lugar nenhum. Se a autoridade tirar a cobertura da sua vida, acabou.
nesse mundo de rede social aí, você vê para todo lado pessoas que estavam debaixo de autoridade, se rebelam e não querem mais obedecer. De repente passa um tempo, começa a chover coisa ruim sobre a vida daquela pessoa. E não é porque a pessoa foi amaldiçoada. Nem precisa. Não é porque jogaram uma praga, o rebelde foi embora, está amaldiçoado. Nem precisa. Quem não está debaixo de uma cobertura não vai ter força para vencer. E o problema que nós vivemos hoje é o seguinte: as pessoas elas têm desculpas para as derrotas. Elas pegam textos da Bíblia. Eu preguei aqui durante os 12 primeiros dias do ano sobre o batismo de Jesus. Eu perguntei para a igreja, quem que era maior, João ou Jesus? Quem era maior? E por que Jesus está lá na fila do batismo? Porque até então João era o quê? Autoridade. Jesus está na fila do batismo para se submeter a uma. E o João falou, mas peraí, eu não vou te batizar não. Eu quero ser batizado por ti, vem tu a mim. Jesus falou, não, deixa por agora. Temos que cumprir o quê? Toda a justiça. Então o João Batista, com todo temor, pegou Jesus e Você já imaginou que loucura? Mas por causa do princípio da autoridade, Jesus foi lá. Você lembra? Apresentaram para Jesus uma moeda, lembra? De quem que é a inscrição na moeda? Perguntaram para ele, paga imposto ou não paga? Sonega ou não sonega? O que Jesus falou? O que Jesus estava dizendo ali? Obedeça à autoridade. A autoridade instituiu o tributo. Paga. Mas o César. Deixa que do César Deus cuida. Glória a Deus. Deixa que do César uma hora. Uma hora chega o dele. Mas enquanto isso, o meu papel é o quê? Obedecer. Então o que eu estou dizendo aqui para você? Não saia de debaixo da cobertura. Não seja doido de ficar praguejando autoridades. Mas todo mundo fala. O que a mamãe lhe dizia? Você não é todo mundo, bebê. Você não é todo mundo. Se as pessoas querem fumar maconha, você não é maconheiro. Aleluia. Que tem uns doidos aí dentro da igreja, você vai atrás dos doidos. Você está indo atrás de gente doida. Você não pode ficar na sua vida sem cobertura espiritual. Eu já sei, eu vou ficar em casa, porque eu aprendi que a igreja sou eu. Vai. Vou lhe dizer, igual um dos pastores que eu tive na vida me ensinou. Tem 2 sombras te esperando lá fora. Uma é do Espírito Santo, a outra você já sabe de quem é. As pessoas estão brincando com isso. Enquanto Moisés estava cobrindo o exército, a vitória era liberada. Moisés, devido ao cansaço, deixava de cobri-los, eles perdiam. Aí veio Arão e Ur. Rapaz, nós temos que fazer alguma coisa. Trouxeram lá uma pedra grande. Senta aí, Moisés. Moisés sentou e ficou cada um de um lado.
Vamos cobrir o povo aqui, Moisés, até eles vencerem o último inimigo. E foi assim que aconteceu. E é interessante que quando termina aquela história toda ali, Deus fala para ele, ó, escreve isso aí num livro e dá na mão do Josué, que é para essa guerra ser lembrada todos os dias. Recordem de como aconteceu e de que vocês têm uma batalha contínua contra esse Amaleque aí. Você sabe quando que essa história aqui foi terminar? Lá nos dias de Saul. Foi terminar nos dias de Saul. E o Saul ainda fez de qualquer jeito, lembra? Lembra? A autoridade chegou e falou para ele, faz o quê? Destrói tudo. Ele foi lá e poupou. O que aconteceu? Se retirou o Espírito de Deus e veio um demônio sobre a vida dele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não estou advogando em causa própria, porque eu posso receber um telefonema daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o missionário senta lá no escritório lá da São João 791 e olha lá para o mapa do Brasil e começa a fazer igual o Silvio Santos. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E eu não vou estar aqui. E quem estiver aqui vai ser a autoridade. Não estou advogando em causa própria. Na Igreja da Graça, pastor não jubila num estado. Nem na igreja. Se domingo você chegar lá o teu pastor não estiver lá, vai ficar chorando aí. Meu pastor foi embora. Ele foi seu pastor. Agora é outro. Glória a Deus. E você vai ouvi-lo, vai obedecê-lo, vai honrá-lo, vai respeitá-lo e vai interceder para que a cobertura dele sempre esteja sobre a sua vida. Aí você vê que interessante. Olha que extraordinário isso aqui. Versículo de número 15. O que diz aí? E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome o quê? O Senhor é a minha bandeira. Eu confesso para você que durante muitos anos eu ficava lendo isso aqui e falava, mas que tem a ver o Senhor é a minha bandeira? Você sabe que isso aqui é a tradução do hebraico para nós de uma expressão Yahvé Nissi, ou Jeová. Mas o judeu fala Yahvé. Yahvé Nissi. Não me fale para mim fazer a pronúncia correta que eu não sei. Mas é Yahvé Nissi. Aí eu falei, mas peraí, tem que ter alguma coisa diferente aí. Ó, o Senhor é a minha bandeira, representa a vitória e a identidade de um povo. Para o israelita, quando ele fala Yahvé Nissi, ele está dizendo o quê? O Senhor é a fonte da minha vitória. Por isso que o Moisés naquele dia falou, nós temos um Senhor que é a nossa bandeira. Ele dá para nós o quê? Uma identidade de vitória. Por isso que eu estou falando para você que você precisa ter na sua vida uma palavra de autoridade, uma palavra de vitória. Senão você não vai para lugar nenhum. Como eu falei, nós que somos da Igreja da Graça, nós temos uma palavra de vitória para a nossa saúde. E as pessoas não se servem disso. Elas pensam que tem um botão que, né, em algum lugar aí que liga e desliga. Não. Isso aqui é exercício da fé constante. Você já percebeu como é que é feito? O missionário, quando ele faz a oração, ele termina e ele fala, faça o que você não podia fazer. Isso aí é a bandeira. Faça. Ah, mas eu não consigo levantar o braço. Eu vou, em nome de Jesus, eu vou. Não conseguia me abaixar, vou lá, devagarzinho. Mas eu vou conseguir.
Por quê? Porque o Senhor é a minha bandeira. Ele é o quê? Ele é a identidade da minha vitória. Ele é a minha fonte de vitória. E por que o Senhor está falando isso? Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, em 2 Coríntios 10, o Paulo diz: mesmo vivendo na carne, nós não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em quem? Em Deus, para a destruição das fortalezas. E ele fala que vai destruindo os conselhos, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e diz que ele leva cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Está lá no versículo 4. Para que você vença, o entendimento tem que ser o quê? Levado cativo à obediência de Cristo, à obediência da palavra. Você tem que fazer a tua cabeça entender que a verdade é a palavra, não é sintomas. Você faz a sua mentalidade entender que o que vale é a palavra. Eles foram para a guerra sem capacidade militar nenhuma, mas venceram por quê? Por causa da palavra, da autoridade. E existe um princípio na Bíblia, está lá no Isaías 46, é o 46 e o 44, agora me fugiu, que diz que o Senhor confirma a palavra do servo dele. O Senhor confirma. O servo fala, Deus assina embaixo. Mas é qualquer coisa? Não, aquilo que ele fala também dirigido por Deus. Guarda isso dentro do seu coração. Glória a Deus por isso. As armas da nossa milícia não são carnais. Tem gente aqui que tem muita habilidade física. Tu sabe fazer a coisa. Tu é o vulgo desenrolado. Mas tu não tem a palavra. É a mesma coisa que nada. Porque o diabo não respeita conhecimento humano. Vocês lembram? Lá em Atos 19 conta a história dos 7 filhos do sacerdote Seva. Eles chegaram numa casa, tinha um sujeito lá que estava possuído por demônio, lembra? Esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles tinham o conhecimento. Eles viram Paulo fazendo. É só fazer o quê? É só copiar. Aí o demônio falou, olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês são quem? Vocês estão debaixo da liderança de quem? Aí diz a Bíblia que o demônio pulou em cima deles e ó. E diz a Bíblia que bateu tanto que eles foram embora como? Nus e feridos. E a Bíblia Sagrada diz, e o nome de Jesus era engrandecido. Por que eu estou pregando isso aqui para você? Tem muita gente que está se privando das vitórias porque não está seguindo os passos. Tem gente que está se privando de viver uma vida melhor porque não está obedecendo à verdade da palavra. A forma como Deus estabeleceu as coisas. E o homem sofre com isso desde que o mundo existe. Deus fala para não tocar no fruto. Pois vem uma voz e fala, pode tocar, não tem problema. E como é que é a desculpa? Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. E Deus soube tanto que teve que chutar o traseiro deles para fora do paraíso. Aí o senhor está sendo muito vulgar, mas é para você entender. Não estou preocupado aqui em ser erudito. Quero que você abra os seus olhos. Tudo aquilo que você está fazendo fora da direção não vai dar certo. Infelizmente.
E por que, infelizmente? Porque você vai perder tempo e depois vai ter que voltar e fazer o que é certo. Acabei de comentar com você sobre os filhos do sacerdote. Provavelmente depois daquela surra, eles devem ter ido atrás do Paulo, né? Paulo, por que a gente apanhou? Ele vai falar, vocês nem se converteram, seus miseráveis. Vocês querem o quê? É verdade. Vocês nem se converteram, vocês querem expulsar demônio? Entra pela porta. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E ladrão já tem um. O diabo não vai aceitar concorrência. Estou falando alguma mentira? Moisés, escreve num livro e fala para o Josué. Fala para ele o porquê dessas vitórias. E assim que ele entrega o livro na mão de Josué, ele fala: eu vou levantar aqui um altar para Deus. O Senhor é a minha bandeira. Essa é a primeira parte que eu queria falar com você. Agora eu vou com você para a segunda mensagem. 1 Samuel 17 também. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Posso voltar aí para baixo? Posso. Eu gosto de ficar perto do povo, pessoal. Pastor gosta de estar pé de ovelha. A primeira vitória aconteceu porque eles estavam debaixo de uma autoridade. A segunda vitória que eu vou falar com você, ela veio sobre a vida de um homem disposto. Sabe o que é um homem disposto? É um homem que não tem preguiça, que não tem medo de ir. E normalmente, quando ele vai sem ter condição de vencer aquilo. Eu já disse para vocês aqui nós temos a imagem do Golias em tamanho real. O que Davi tinha de condições para vencer um sujeito desse perfil aqui? Nenhuma. Só que o Davi, durante o tempo da vida que ele era desprezado e ficava lá jogado no pasto, ele colocou uma coisa no coração. Eu não vou aproveitar esse momento da minha vida que eu estou excluído para ficar choramingando. Você sabe que a maioria de nós não está na posição que deveria estar. E isso, se você não tomar cuidado, adoece. Esses dias eu estava conversando com um amigo e nessa conversa surgiu o nome de uma terceira pessoa. E ele falou, o fulano não está bem não. O fulano acha que ele tinha que estar melhor do que ele está agora. Vamos trazer para a nossa ideia aqui, só para você entender. Vamos supor que ele seja pastor e ele está numa igreja de 50 e ele acha que ele tem que estar numa de 200. Ele acha que ele é pastor de 200, mas ele está numa de 50. Então ele se sente o quê? Inferiorizado. Vamos supor, você queria estar calçando agora, nesse momento, um tênis da Nike. Pronto. Mas o que você está usando é um Bamba. Quem lembra do Bamba? Quem lembra? Não mas é para lembrar, não é que existe. Quem lembra do chinesinho? Quem lembra? Do quichute, quem lembra? Tem uns dois aí. Usou muito? Mas o que mulher usa quichute? Meu Deus do céu. Era a circunstância, né? O que acontece? Nós já passamos por esses períodos da privação. E não adianta a pessoa falar que ela é feliz com o pouco que tem, porque não é. E aí a pessoa se converte,
Aí começa aqueles provérbios de crente. O pouco com Deus é muito. Você tem que tomar cuidado com isso aí para você não trazer para a sua vida conformismo. E eu já pastoreei lugares de eu chegar numa pizzaria depois do culto à noite e a pessoa falar para mim, ó, não fica triste comigo que vai demorar um pouquinho, porque eu não consigo funcionário. O pessoa tem 2, 3 filhos e vai fazer o quê? Vai receber bolsa. E não quer mais trabalhar, porque o trabalho aqui de auxiliar de pizzaria é um salário mínimo, mais lá um benefíciozinho. Só que a pessoa não entende que aquele salário mínimo lá que ela vai ganhar é o quê? É uma porta de entrada. Ela entra lá na pizzaria de ajudante, ela fica de olho. Eu vou fazer um curso de pizzaiolo. Só que a maioria das pessoas pensa o quê? Que ela vai entrar auxiliar e vai morrer auxiliar. A pessoa ela vai entrar faxineira e vai morrer faxineiro. E isso está errado. Você pode começar como qualquer coisa. Isso não quer dizer que você vai morrer assim. O Davi foi jogado para ser pastor de poucas ovelhas. Ele sabia, eu não vou morrer desse jeito. Por isso que nesse pouco que eu tenho, eu vou fazer o quê? Eu vou me dedicar. Eu vou me dedicar. Eu estou aqui cuidando de ovelha. Rapaz, as ovelhas estão aí, comeram, beberam, estão aí tranquila. Enquanto isso eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a minha baladeira e vou ficar fazendo o quê? E não é porque eu fui colocado como pastor de poucas ovelhas que eu vou fazer o quê? Que eu vou morrer aqui. Tem gente que não está entendendo esse momento que ela está passando. É uma transição. Depende dela. Não depende de ninguém. Nem de Deus depende. Sabia? Nem de Deus depende. Porque se você colocar a mão e se dedicar, Deus vai abençoar as obras das suas mãos. Agora, se as suas mãos não fazem nada, o que ele vai abençoar? Abençoar nada. O que eu disse para você? Deus ele trabalha com pessoas dispostas. E o tempo vai passando e isso vai sendo roubado das pessoas. Aqui na sede eu falo muito sobre isso. A pessoa, quando ela vai entregar currículo, ela passa lá na portaria ou entrega lá no RH e aí ela fala, o que tiver para fazer eu faço. Faço qualquer coisa. Aí ela trabalha 3 meses, passa na experiência, é isso? Aí ela vira sindicalista. Não trabalho mais. Não sou pago para isso, essa não é minha função. Veja você quanto essas coisas atrapalham. No tempo que eu trabalhava, tinha um negócio chamado CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Existe isso ainda? Que a pessoa que entra nesse negócio da CIPA tem estabilidade no emprego. Os mais vagabundos entravam na CIPA. No meu tempo, hoje não sei como é que é. Aí o cara ficava naquele negócio de comissão de prevenção de acidente, ficava o dia inteiro só. Peraí, eu estou entrando numa facilidade aqui, eu vou aproveitar. Durante 2 anos eu não posso ser demitido. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar. Porque se tem um corte na empresa, corta todo mundo, o cara da CIPA não sai. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter 2 anos de garantia de salário. Eu vou fazer aqui uma reserva, eu vou investir numa coisa, eu vou investir em outra. Só que a pessoa só vive na vagabundagem. E aí vai conseguir o que nessa vida? Nada. O que eu estou falando aqui para você? Sobre gente disposta. Gente que tem aversão a ficar parada. Ela está sempre o quê? Ela está sempre procurando alguma coisa, está procurando ocupação. Para ela não existe o tempo do ócio. Ela sempre está procurando alguma maneira que ela possa evoluir. De repente o Davi percebe, roubaram uma ovelha. Ele olha lá longe o leão indo embora.
O que dá na cabeça de um menino doido desse aí atrás de um leão? Disposição. Eu não aceito prejuízo. Eu não admito percas. Mas é o leão, azar dele. E foi atrás. E a história todo mundo conhece. Passou um tempo, sumiu a ovelha. Ele olha o osso indo embora. Como é que é? Não aceito percas. Vou atrás. Ah, mas o urso da floresta, quando ele fica de pé, ele fica com 3 metros de altura. Não tem problema. Quanto maior, maior o tombo. Não sei o que aconteceu, mas venceu. Aí aparece o dito cujo. O que ele diz? Deixa pra mim. É comigo mesmo. Como é que é? Vai casar com a filha do rei, vai ficar rico e vai ganhar isenção de impostos. Tem momentos da vida que a disposição não acrescenta nada. Só que chega uma hora que começa a trazer recompensas. A pessoa ela fica lá 5 anos fazendo uma faculdade. Durante 3, 4 anos ela não ganha nada. Mas a hora que começa a ganhar, se ela se profissionalizou como verdadeiramente deveria, ela vai começar a receber. Eu gosto muito de ficar vendo os videozinhos do Instagram, do TikTok, daquele pessoal que mexe com empreendedorismo. Ele tá andando na rua, ele encontra um molequinho vendendo barra de torrone. Eu vi essa semana. Ele falou, menino, o que você faz com esse dinheiro aqui? Eu invisto em criptomoeda. Menino desse tamanho assim. Falou, quanto que você ganha aqui? Ah, depende. 5 mil, 6 mil por mês. Vendendo torrone? Como é que consegue isso? Só que na boa, se eu encontrar esse garoto, eu compro dele ou não? Eu compro dele ou não compro? Compro. Você não tem ideia de quanta bobagem que eu já comprei nessa vida só pelo prazer de ver a pessoa lutando. Bombom, chocolate, brigadeiro. Agora às vezes passa aqueles malucos pedindo dinheiro, às vezes o coração fecha para ajudar. Já aconteceu com você? Já aconteceu? Agora você vê a pessoa trabalhando, não dá vontade de... Dá ou não dá? Ou é só comigo? Não, dá vontade. Porque você percebe que a pessoa está o quê? Está se esforçando. E eu já vi de tudo. Estou pagando minha faculdade. Estou pagando meu aluguel. Estou lutando para juntar dinheiro para uma cirurgia. Você já percebeu? Nós amamos esse tipo de gente. Só que às vezes nós não somos assim. Tem um cidadão aqui agora, ele é famosinho no Brasil, o Rick Chester. Alguém já viu a história desse cara? Como é que ele começou? Vendendo água. Vendendo água com 10 conto do vizinho, ainda por cima, não era nem dele, né? Então você começa a perceber que o grande problema não é que as coisas não estão acontecendo. Está faltando um pouco de iniciativa. Eu sou sincero contigo. Para você se acomodar nessa vida é muito fácil. Eu sou sincero com você. Eu tenho muitas obrigações na minha vida. Mas passa um tempo, você aprende a dominar as situações. O que era desafio 1 ano atrás, hoje você já... Então, peraí, eu tenho que me desafiar a fazer alguma outra coisa. Vocês estão assistindo aqueles conselhos da palavra que eu estou mandando? Eu estava aqui na igreja e falei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Jesus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda.
Eu falei, bom, eu sou pastor, a única coisa que eu posso fazer é o quê? É falar da palavra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguma coisa para poder evangelizar pessoas fora da igreja. Eu falo para todo mundo, eu não estou interessado em curtida, nem muito menos em ganhar seguidor. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer o quê? Eu quero atingir pessoas, eu quero fazer essa palavra chegar aonde ela não chega, por exemplo, aqui. Eu não quero pregar só para quem está aqui no meu convívio, eu quero alcançar pessoas. E muitas das pessoas que assistem o vídeo não é nem daqui da capital, é gente de outro lugar. De vez em quando os meninos abrem ali o mapa de alcance, tem gente de fora do Brasil assistindo aquilo ali. Ah, é um russo? É alguém do Irã? Não, mas é um brasileiro que está lá. Entende? Então o que nós precisamos entender? Temos que ter disposição. Dá trabalho? Dá. Ser acomodado é muito mais fácil. Sentar em cima de alguma coisa que já está garantida, maravilha. Só que você vê. Eu nem li a Bíblia ainda, né? Davi está lá, levando a sua vida de pastor de ovelha, de poucas ovelhas. De repente alguém busca ele lá no pasto. Ó, o profeta está lá em casa. E ele falou que só vai sentar na mesa para comer quando você chegar lá. Ele chega lá, o profeta unge ele, termina a janta, o profeta vai embora. Vocês estão assistindo lá aquela série do Amazon, lá da casa de Davi? Alguém está assistindo? De repente chega os mensageiros do rei com um convite, uma intimação, uma convocação, e saem os irmãos do Davi. É para ir todo mundo? Não, não. É para ir quem? O Davi. O rei está precisando de um músico. Onde é que ele aprendeu a tocar? Onde que ele aprendeu a tocar? Lá no pasto. Mas o que tem a ver música com ovelha? O que tem a ver? Nada. Mas o cara é o quê? Disposto. O cara odeia a ociosidade. Então, estou aqui, não sei, lá na história diz que ele gostava da harpa por causa da mãe, não sei se é verdade, está na Bíblia, é isso? Não está, então não sei se é verdade. Provavelmente estão usando ali licença poética para poder fazer ali o enredo. Mas alguma coisa motivou ele a querer tocar. E quando falaram para Saul que aquela opressão demoníaca saía com harpa, ele falou, eu quero um cara que toque bem. Também não adiantava pegar lá a harpa, tocar lá 2 minutos e... eu não sei tocar essa porcaria. Não, ele pegou e fez o quê? Se aperfeiçoou até ficar bom. Lembra da baladeira? Foi se aperfeiçoando até ficar bom. Foi para as batalhas, lutou contra leão, lutou contra urso, até ficar bom. Aí o que acontece? Ele está lá no palácio, musicista do rei. De repente os filisteus entram em guerra. O rei tem que ir para a guerra. Por enquanto acabou o serviço de músico. O que ele tem que fazer? Ele tem que voltar para casa. Tá vendo isso aqui, ó? O que é isso aqui? Passos atrás. Algum dia você já se sentiu convencido disso? Que tinha que diminuir um pouco? Desacelerar? Já passou por isso? Isso também faz parte. E eu vou lhe dizer. Eu tenho que fazer mais coisa. Mas começou a me sufocar, o que eu vou fazer? Eu desacelero um pouco. Tem conselho de segunda a sexta. Não, vai ter 3 vezes por semana só agora. Faz parte. Como é que uma vez você me falou? A gente começou a tirar saco que o Flamengo estava só perdendo. Você lembra disso?
Você falou, nós somos como se fosse uma flecha, nós estamos recuando para pegar força. Foi isso? Foi isso? É mentira, mas né? No caso do Flamengo é mentira, mas na hora fez sentido. Eu falei, olha, no meio de tanta bobagem, uma coisa certa, né? Tá recuando para quê? Pegando impulso. Isso faz parte também. Ele volta a cuidar das ovelhas. Mal sabia ele que ele estava o quê? Se poupando para um grande desafio. Que ia fazer na vida dele o quê? Toda a diferença. Você promete para mim que você vai ler a história toda? Promete? Eu só vou ler com você o finalzinho da história. Pode ser? 1 Samuel 17, 48. Glória a Deus. 1 Samuel 17, 48. Vamos lá? Podemos? Então vamos lá. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e o que ele fez? E tomou dali uma pedra e com a sua funda lhe atirou. E feriu o filisteu aonde? Aonde? E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou sem que Davi tivesse o quê? Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi fez o quê? Tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão o quê? Oh, glória! E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Eu li essa história e eu falei, peraí. O Davi já não tinha ido na casa do Saul tocar harpa? Ele já não tinha lá se apresentado dizendo que ia para a batalha? E como é que o Saul não sabe quem é o cara? Ele já tinha tocado a harpinha para ele, já tinha dito para ele que ia contra o filisteu para a guerra, e agora o Saul olha, quem que é esse cara aí? Deixa eu lhe falar uma coisa. Tem coisas que nós fazemos nessa vida que não vão nos marcar. Não vão fazer a diferença. Agora tem outras que vão chamar a atenção das pessoas sobre nós.
Eu sei que você deve estar pensando: quando que vão me enxergar, pastor? Eu não tenho o dia para lhe dizer. Mas você vai fazer alguma coisa nessa vida que vai te criar uma identidade. Tem coisas que você faz que você certamente é bom naquilo que você faz. Só que isso ainda não é suficiente para lhe marcar. Tá me entendendo? Tem coisa que você está fazendo que ainda não é suficiente. Mas como você é disposto, a tua tendência é o quê? Progredir, evoluir, aperfeiçoar, desempenhar. Dali a pouco você chega numa posição que você vai ser finalmente notado por quem precisa, para fazer aquilo ao qual vai lhe projetar. Porque desse dia em diante, eu pedi para você fazer uma promessa que leria a história. O Davi não volta mais para a casa de Saul para ser músico. Quem sabe o que aconteceu? Ele volta para lá para quê? Para ser comandante de exército. Ali, quando ele começa a chefiar 100 homens, ele começa a se projetar para aquilo que ele viveria dali a alguns anos. Porque ele começa a liderar aquele exército. O Saul escuta as mulheres cantando, lembram? Saul feriu a milhares. O que aconteceu com o Saul? Começou a perseguir o menino. Mas ele já tinha na mão o quê? Habilidade para liderar pessoas. Ele foge lá para a caverna de Adulão. Pessoas começam a ir atrás dele. E ele faz o quê? Lidera elas. Endividado, abatido, espírito desgostoso. E o Davi transforma aqueles homens no quê? Em máquinas de guerra. Ele faz uns caras ali que era extraordinários guerreiros. A ponto dele falar: quem me dera beber daquela água da fonte lá da porta da cidade. Dali a pouco chegam os caras com a água. Agora, toda aquela valentia que eles demonstravam, eles aprenderam de quem? Do Davi. Quando a Bíblia Sagrada manda nós fazermos discípulos, não é gente para frequentar a igreja, pessoal. É ensinarmos para elas aquilo que nós somos. É isso que você não está entendendo. Por isso que às vezes você sai para evangelizar, você lá entrega lá 10 folhetos, você pensa, evangelizei. Toma cuidado. Tem a parte do evangelismo? Tem. Mas tem a parte de fazer discípulos, que está bem distante de entregar folhetos. E é isso que muita gente não está entendendo. Nós temos que fazer discípulos. Nós temos que passar esse conteúdo, essa bagagem, essa experiência para frente. Por exemplo, nós temos na igreja ministério infantil. Tia de escolinha tem que fazer discípulos. Porque daqui a pouco essas tias casam, tem 3, 4 filhas, vão poder continuar na escolinha? Não, o barco andou. Elas vão discipular mães daqui a algum tempo, tá entendendo, dona Linda Cristi? Elas vão discipular quem? Mães daqui a pouco. E dali a pouco elas estão discipulando quem? As senhoras. Daqui a pouco elas estão discipulando quem?
as outras veinhas. Estou falando com uma mentira? Você acha que eu vou passar a minha vida inteira fazendo isso aqui que eu estou fazendo aqui agora? Não. Vai chegar uma hora que vai levantar uma outra geração e esse microfone vai passar para outras mãos e eu vou ter que servir de influência em outra coisa. Eu não posso chegar lá nos meus 70 anos e ficar parado na porta da igreja. Patrimônio histórico. Patrimônio tombado, diga-se de passagem, né? Não, tá amarrado. Que negócio é esse? Eu vou ter que estar influenciando em outra coisa. Glória a Deus, gente. Até o último dia da minha vida eu vou ter que estar com disposição. Te dou um exemplo aqui, vapt-vupt. Lá em 2 Reis 13 conta do Eliseu. Eliseu doente, às vésperas da morte, e vai lá um rei para chorar. O rei foi lá para quê? Para chorar, para se despedir. E ele falou, meu filho, não vai chorar não, abre a janela. Pega uma flecha. Leram isso já? O cara, nos últimos momentos de vida, discipulando, influenciando, abençoando. E eu acredito que é assim que a nossa vida tem que terminar. Alguém pensa dessa forma? Nós somos igual a lâmpada, nós temos que brilhar até o último segundo. Glória a Deus. Jesus não disse que você é a luz desse mundo? Então tem que brilhar até o fim. Glória a Deus. Quem entendeu essa segunda parte? Primeiro, nós estamos debaixo de uma liderança, temos uma palavra de autoridade sobre nós, uma palavra de vitória, e nós nos tornamos o quê? Pessoas dispostas. Eu sou sincero contigo, eu não sei mandar. Eu prefiro contar com gente disposta. E eu não sirvo para mandar, não gosto. O negócio de mandar é coisa de chefe. E eu não nasci para ser chefe. Glória a Deus por isso. Guarde isso no seu coração. Leva isso com você. Quando a fé se acende, nenhum problema permanece no escuro. Reuniões de poder em São Luís com o missionário R.R. Soares. No domingo, dia 25, às 18 horas. E na segunda, dia 26, em 3 horários. Às 9 da manhã, às 14 horas e às 19 horas. Anote o endereço. A sede estadual fica localizada na Avenida Quaxinduba, número 27, no centro de São Luís. Momentos de fé, cura e renovação com o missionário R.R. Soares. Esperamos por você. Louvado seja Deus, meus amigos que nos acompanham aí de perto, de longe. Chegamos aqui com a agenda dos pastores. Você assistiu esse culto de domingo aí? Pastor Jamil com a autoridade da palavra, trazendo aqui o ensinamento para a igreja. E a igreja sendo edificada, a igreja sendo construída numa base consolidada, que é Jesus Cristo de Nazaré. Qualquer situação, qualquer dificuldade não poderá subsistir diante da presença de Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Essa palavra de domingo, com certeza, abençoa você de uma forma extraordinária. Mas eu já quero preparar você para essa segunda-feira. Você que passa por alguns problemas relacionados à vida financeira. Você que é uma pessoa que é um empreendedor, dono do seu próprio negócio e alguém que tem passado por algumas lutas. Você tem trabalhado muito e possivelmente adquirido muito pouco. Eu quero falar com você de uma palavra que vai dirigir você para uma grande bênção. Olha só que interessante, o Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Aonde você tem edificado os seus negócios? Pastor, eu tenho confiado muito em uma parceria,
Eu tenho confiado muito em algo que uma pessoa me disse. Teve alguém que me disse que se eu fizesse, né, as minhas negociações desta maneira, iria dar certo. Eu fiz até alguns cursos preparatórios, porque se eu fizesse dessa forma, iria dar certo. Só que existe um manual, que é a palavra de Deus, que vai te dar a direção correta. Não estou dizendo que as outras coisas não contribuem. É claro que contribui. Só que existe um fundamento, que é a palavra de Deus, que vai te dar total alicerce para você construir a sua vida financeira, para você crescer. Toda segunda-feira aqui na nossa sede estadual, o pastor Jamil Ribac tem orado firme com a igreja, tem falado aqui de palavras de autoridade, que tem guiado as pessoas para um crescimento muito consolidado com relação à sua vida econômica, com relação às suas finanças. E você é uma pessoa que não pode ficar de fora. Possivelmente, tem muita coisa que você tem plantado e você tem dito: eu não alcancei ainda os resultados, eu não tenho colhido ainda aquilo que eu projetei colher. Mas Deus tem algo extraordinário para você. Venha dar oportunidade a você mesmo, vindo lutar nas nossas reuniões da vida financeira. Tá certo? Aqui na Avenida Guaxinduba 27, no centrão de São Luís, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e especialmente às 7 horas da noite. O poder de Deus em ação. Se tinha alguma coisa preparada contra você, se alguma coisa foi feita contra a sua família, contra as suas negociações, contra os seus propósitos, tudo isso vai cair por terra. Deus vai te dirigir para viver coisas maiores, tá bom? Não só aqui na nossa sede estadual, mas em todas as nossas igrejas espalhadas aqui pela nossa grande São Luís, nós temos reuniões. Inclusive, eu quero falar com ela, pastora Tenielma, aí no Maiobão não vai ser diferente. É segunda-feira de prosperidade, aquele dia que nós clamamos para que a sua vida econômica realmente venha dar um grande salto. A palavra do nosso Deus diz que a prosperidade é dom de Deus. Então, na nossa igreja do Maiobão, nós estamos orando, nós estamos ali determinando, liberando a palavra de autoridade para que você possa adquirir conhecimento, entendimento e aí automaticamente desfrutar de inteligência, sim, de conhecimento para que você possa ter êxito na sua vida financeira. Então eu convido você a estar comigo todas as segundas-feiras às 19 horas. O meu endereço é ali Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20. Você é o meu convidado todo especial. Glória a Deus, pastora Tenielma, é isso mesmo. Palavra de autoridade, o poder de Deus em ação, as pessoas crendo na palavra para prosperar. E lá no São Cristóvão não vai ser diferente. Lá tem um homem forte, pastor Joaquim. Segunda-feira de prosperidade, segunda-feira invocando o poder de Deus na vida econômica e financeira de todas as pessoas. E eu tenho o prazer de receber cada pessoa, de atender, de orar com ela. E sabendo que o nosso culto de segunda-feira é especialmente às 19 horas. Nosso endereço, Avenida Guajajaras, número 2, próximo ao Mix Mateus Tirirical. Venha você de perto, venha você de longe. Deus tem uma bênção para você, em nome de Jesus. Agora nós vamos lá para a Vila Embratel, ela mesma, a pastora Suzane. Pastora Suzane, dá o seu recado. Nós estamos aqui nessa fé, lá na igreja da Vila Embratel, determinando a vitória do povo nas segundas-feiras, para que o povo prospere. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, e nós estamos convocando o povo de Deus para estar lá conosco, fazendo esse ato de fé às 19 horas. O nosso endereço é Rua 8, quadra 15, número 16, na Vila Embratel, em nome de Jesus. Você viu aí? Pastora Suzane com a palavra de autoridade, pastora Suzane com o poder de Deus, determinando a vitória sobre a sua vida financeira. Agora nós vamos lá para o grande anjo da guarda, onde tem outra mulher forte, pastora Rosa. No Anjo da Guarda, segunda-feira, é a bênção da prosperidade. Caminhos felizes na vida financeira. E eu estou aqui convidando os moradores do Anjo da Guarda, os amigos, bairros vizinhos, para participar de uma reunião comigo ali da prosperidade no Anjo da Guarda. Às 19h30, Avenida Moçambique, número 7, bem no centro do Anjo da Guarda. Venha, participe, que Deus vai abençoar nas finanças, em nome de Jesus.
Do Anjo da Guarda nós vamos agora para a Cidade Operária. Cidade Operária, segunda-feira, o negócio lá treme, porque o pastor Eduardo está lá falando de bênçãos financeiras, está falando de vitórias para você. Homem de Deus, segunda-feira aqui na nossa igreja da Cidade Operária, é aquele dia da prosperidade. Nós estamos numa jornada de fé, uma jornada de prosperidade muito grande na segunda-feira. Segunda-feira, nós oramos para que as pessoas saiam da miséria, saiam da escassez, para que as pessoas cresçam na vida. E em nome de Jesus, na segunda-feira, aqui na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos uma reunião muito abençoada, às 7h da noite. Meu endereço é aqui na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, bem na Cidade Operária, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para tirar as pessoas da miséria, para que as pessoas cresçam e prosperem, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, pastor Eduardo, é nessa concordância, Deus está operando, o povo de Deus aí sendo abençoado. Nós vamos agora falar com o pastor Jonathan, lá na Coab, pastor Jonathan, o negócio é forte, as pessoas estão vindo, nós estamos ouvindo testemunho de bênçãos sobre a vida financeira. Agora eu quero falar com você que está me assistindo agora aí. Você está insatisfeito com a tua vida financeira? Você tem lutado e nada está alcançando? Você tem que participar dessa reunião que acontece na nossa igreja toda segunda-feira, às 19h, ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, no bairro da Coab. Deus quer te dar as informações privilegiadas, Deus quer te dar a direção para que você alcance grandes vitórias. Não perca, nesta segunda-feira, 19h, Jerônimo de Albuquerque, número 40, 100 metros ali do Dow Plaza Center, eu te espero. Pastor Jonathan, vitória completa. Agora nós vamos lá para o pastor Diego, São Raimundo na graça de Deus e as pessoas tomando posse da bênção. Segunda-feira da prosperidade, prosperidade é dom de Deus. Aqui no São Raimundo não é diferente. Você de toda a região é nosso convidado totalmente especial a estar conosco. Você que está desempregado, tem uma causa na justiça. As portas, meu irmão, da vida financeira têm se fechado para você. Meu irmão, a Bíblia diz: crê nos seus profetas e prosperarei. Vem estar conosco. Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, aqui no São Raimundo. Em frente à Escola Mundo Mágico, eu espero por você no nome de Jesus. Glória a Deus. Você viu como é forte? Você viu aí homens e mulheres de Deus preparados com a palavra de autoridade para abençoar a sua vida financeira, para você sair do vermelho e ir para o verde, você sair da crise e vir para a bonança, vir para as vitórias. Não tenho falado que vai ser fácil, mas aquele que perseverar, aquele que ficar firme na palavra, que construir as suas negociações, os seus propósitos, numa base firme, ele vai ter resultado, tá bom? Aqui conosco na nossa sede estadual, com o pastor Jamil Ribac, às 9h da manhã, 3h da tarde e especialmente às 7h da noite. Avenida Guaxenduba, número 27, nós aguardamos por você. Deus abençoe e até lá. Quando a fé se acende, nenhum problema permanece no escuro. Reuniões de poder em São Luís com o missionário R.R. Soares. No domingo, dia 25, às 18h. E na segunda, dia 26, em 3 horários. Às 9 da manhã, às 14h e às 19h. Anote o endereço. A sede estadual fica localizada na Avenida Guaxinduba, número 27, no centro de São Luís. Momentos de fé, cura e renovação com o missionário R.R. Soares. Esperamos por você.